Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês me escutam bem? Maravilha. Bom, é sempre desafiador falar de tema de transição de carreira, né? Mas eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho dessas experiências que eu tenho vivido e trazer qual é o desafio que a gente tem quando a gente está falando aqui de deixar de ser um agilista para ir para a área de produtos. A gente poderia dizer que é só ir lá no LinkedIn e atualizar, né? Então eu deixo de ser Scrum Master, Agile Coach e coloco agora que eu sou PO, PM. A gente já deve ter visto muito aí em várias redes sociais que o cara coloca tudo no LinkedIn, né? Ele é gerente de projeto, ele é PO, ele é PM, ele é cozinheiro, confeiteiro. E o que eu quero trazer para vocês é exatamente um pouquinho dessa visão de como fazer essa transição de maneira correta e adequada. Então, prazer, meu nome é Edson Carlos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou uma pessoa do Nordeste, eu sou de Salvador, então para mim é uma felicidade enorme estar aqui participando do primeiro Agile Trend Nordeste aqui em Recife. E quero trazer para vocês exatamente um pouco dessa experiência. Eu sou autor do livro Hábil e Ágil, que é um livro que fala exatamente quais são as skills necessárias para ser um bom Product Manager. Então ele traz ali tanto hard skills quanto soft skills. Como você já deve ter percebido na imagem, né? Eu gosto de temas complexos. Eu torço para o Bahia e para o São Paulo. Então não me pergunte quando os dois estão jogando qual é a escolha que eu faço, é sempre aquele que está precisando melhor. E trazer um pouquinho da experiência com vocês, que esse ano a gente ganhou o prêmio de agilidade lá no Agile Trend em São Paulo, com um case, com a DASA. E aí fico muito feliz porque a gente também ganhou no ano passado com uma outra empresa que eu trabalhava, que era o Banco Carrefour. E é muito legal a gente poder ver esse momento de transformação, o que foi necessário fazer em cada um deles, e aí trazer um pouquinho dessa experiência para vocês. Legal. Ed, quando a gente está falando aqui sobre mudança de skill, mudança de carreira, será que é só mudar no LinkedIn? Será que é só atualizar o currículo? Será que eu posso pedir ajuda para o ChatGPT ou para outra ferramenta e está tudo ok? Não. O que eu quero falar é que vai existir habilidades que você já tem ao desempenhar um papel, que elas podem ser reaproveitadas na nova carreira, na nova posição. E aí é importante a gente entender o que é que essa nova carreira está pedindo, exigindo, e a gente fazer a adaptação, porque vai ser necessário fazer essa adaptação. Então, como assim eu vou simplesmente absorver novos conhecimentos e adaptar aquilo que eu já tenho? Bom, eu queria fazer essa pergunta para vocês, de quantas vezes a gente já teve a sensação, gente, que a gente fez tudo certo? Cara, eu fiz tudo exatamente certo e o resultado não veio. Quantas vezes a gente dentro de um time, dentro de um squad, a gente fez tudo o que era para fazer, seguiu as boas práticas, mas o resultado não veio, o produto não decolou. E a gente fica se perguntando isso, de onde vem o motivo do insucesso? Ah, pode ser o requisito que não foi bem escrito, a definição da regra de negócio, e a gente fica sem saber. Então, quero trazer um pouquinho essa história real de algumas pessoas que fizeram essa transição e que compartilharam comigo exatamente o que foi positivo e o que não foi positivo nesse momento de transição. Então, a ideia é exatamente essa. Você fazer uma autoanálise dos conhecimentos que você já tem como um profissional de agilidade, como um profissional que fala sobre adaptação, sobre colaboração, sobre realmente entregar o valor e ir incrementando para um profissional ali de produto. E o que é esse profissional de produto? Ele está muito mais próximo de negócio. A gente ouve muito falar que a agilidade está se deslocando do negócio. Não se fala tanto mais de negócio. Então é exatamente isso que eu quero mostrar aqui para vocês, como foi. Mas antes de falar, é importante a gente entender o porquê chegamos nesse momento aqui. Porque hoje eu estou falando sobre esse tema. Isso foi uma provocação que o mercado vem fazendo ao longo do tempo, principalmente olhando de 2022 a 2024. Primeira coisa, gente, as empresas hoje, elas já têm um conhecimento do que é agilidade muito grande. Não sei se vocês conseguem reparar, mas se você entrar hoje no LinkedIn, vocês não vão achar profissionais de transformação digital. Mas em 2020 e até um pouco antes, o que mais tinha era eu sou um transformador de empresa.
As empresas que já nasceram no mundo digital, né, startup, elas já nasceram com esse pensamento, mas as empresas tradicionais não. Então precisava de alguém apoiando essa transformação. Isso hoje não é mais uma realidade. Isso já aconteceu. Da mesma forma, a questão pós-pandemia e os layoffs que aconteceram foi redução de custo ou a busca pela eficiência. Então isso fez revisitar os papéis que estavam nesse time e começar a analisar, será realmente que a gente precisa de um profissional tocando ritos, fazendo dinâmica de retrospectiva da Barbie? É bem legal. Mas será que a gente precisa? Então a gente começou a repensar a atuação desse profissional ali dentro dessa squad. Outra coisa que aconteceu também é essa busca pelo impacto estratégico, ou seja, esse profissional, ele está falando de resultado, ele está falando de negócio, ele está falando de estratégia, ele está falando de método, de prática, de rito. E essa questão de, ok, se eu já passei pela transformação, se eu já sei o que é o ágil, eu não preciso mais de alguém me ensinando o que é o seu ágil. Então eu não preciso mais de alguém que seja o cuidador dessas boas práticas. E aí, a gente tentando entender um pouco mais esse momento, você consegue ver, por exemplo, a demanda de vagas. Hoje você tem muito mais vagas voltadas a produtos do que vagas para o profissional de agilidade. E também a questão da própria evolução salarial. Eu costumo dizer, e acho que isso é uma verdade, e acho que é uma boa reflexão, que quando a gente olhava ali o profissional de agilidade, um Scrum Master, ele conseguia ser Scrum Master de qualquer time, de qualquer segmento de uma empresa. Mas quando eu falo de um PO, de um PM, normalmente ele é especialista em um produto. Então a gente vê vagas ali específicas de um PM para cuidar de seguros. Cara, não é qualquer outro profissional que vai conseguir ser um PM específico ali que cuide de seguro, que cuide de consórcio. Então você, por ter essa questão muito mais particular, realmente você tem uma demanda maior, uma oferta menor de profissionais e isso realmente acaba elevando o valor e, consequentemente, o salário desse profissional. E pensando muito nessa projeção também para 2025, ou seja, isso é algo que não parou e que continua acontecendo até agora. Então, por que essa transição assusta, né? Primeiro, gente, mudar nunca é fácil, a gente é ser humano, a gente não está acostumado ali com mudanças, e a gente fica pensando, nossa, eu vou mudar de carreira, eu estou mudando uma visão praticamente 180 da minha carreira? Não, eu vou deixar e vou perder a minha identidade, eu vou deixar de quem eu sou, eu vou ter que começar do zero para ir para uma outra área. E é exatamente isso que eu queria trazer para vocês, que não necessariamente a gente precisa fazer isso. Então, agilidade, gente, não é sobre seguir um framework ou seguir um método. É muito mais sobre você ser estratégico e flexível. Então, a agilidade deveria servir à estratégia e não ao contrário. Então, se em algum momento a gente começou a querer adaptar a empresa à agilidade, a gente foi percebendo que a gente não estava indo para o caminho correto. Então, a ideia aqui, gente, não é abandonar o que você já sabe, de tudo que você aprendeu sobre o que é o ser agilista, sobre o que é a agilidade, mas se você mudar a perspectiva. E aí, o que é interessante é trazer para vocês um pouquinho do efeito halo. Eu não sei quanto vocês já conhecem desse efeito halo. Ele é uma coisa interessante, que ele diz assim, ó, se você é bom em uma coisa, logo você é bom em várias outras coisas. Então, se você toca bem um violão, então você também vai tocar bem um piano. Então, é um estudo científico que faz esse paralelo. Mas eu quero trazer aqui que não é bem assim. A gente precisa ter o cuidado que ao mudar desse papel de agilista para produto, você precisa ver que você vai ter fronteiras, limites e outras perspectivas. Então, se você vai cuidar de um rito, você não vai cuidar do rito igual um agilista cuida olhando para o time box. Você vai cuidar do rito olhando para o valor que esse rito entrega, independente do time box. Não é a dele de 15 minutos. É você dar o status do projeto, levantar os riscos e definir responsáveis e próximos passos. Então, a virada de chave desse momento de, ok, sabendo que eu não preciso começar do zero e eu posso evoluir, é exatamente, cara, é você dar um novo contexto a esse novo posicionamento. E isso é algo que está acontecendo muito em todos os lugares. E aí eu quero trazer essa provocação de que, cara, você já tem exatamente tudo o que precisa para se destacar na área de produto.
Então, se você hoje já atua como agilista ou está em um processo de transição, você já tem ali boa parte para isso. E talvez seja até mais vantajoso de quem quer entrar no mercado agora. Então, você tem essa vantagem por você já conhecer o mecanismo de como funciona, por exemplo, a criação de um produto digital. E aí, bem rapidamente, eu vou trazer aqui para vocês, né, o que a gente deve manter durante essa transição e o que a gente deve mudar. Então, manter a colaboração e a comunicação, que é algo que a gente já aprende aqui da parte da agilidade, e o foco estritamente na entrega de valor. Ed, a gente já faz isso na agilidade? Faz. Então, a gente vai manter. Mentalidade de evolução, de melhoria contínua, com a aplicação de PDCA e de Kaizen, e a própria orientação para resultado. Então, cada vez mais, você não vai falar de tarefa entrega de card fechado, mas qual o impacto para o negócio, qual o ponteiro de negócio e qual o resultado que ele criou. E aí, o que mudar? Então, na hora que você sai da gestão de times ágeis para a gestão de produtos, você precisa manter, tá? Vamos lá. Toda a parte de coordenação de equipe, remoção de impedimentos e gestão de dependências. E você precisa entender que agora você faz alinhamento de stakeholders, priorização estratégicas e gestão de roadmap. Então, é uma mudança que você diz assim, é uma mudança significativa? É, mas ela não é um salto de 180. É uma mudança muito mais fácil de você fazer. Facilitação de cerimônia para facilitação de discovery. Então, se durante o Teams Ágil, né, o seu papel de agilista, você fazia retrospectiva, plane e outras mediação de conflito, agora na posição de produto você tem que fazer workshop de ideação, sessão de design think, definição de estratégia. Então ele tem o mesmo DNA de facilitação, só que com uma entrega um pouquinho diferente. Bom, trazendo um pouquinho desse contexto, né, do que é essa mudança, eu queria trazer para vocês qual seria então esse desafio. É legal, eu não comentei ali, mas do livro Hábil e Ágil, ele é uma tradução desse framework chamado PM Skills, onde ele demonstra quais são as habilidades para a criação de produtos digitais. Então recomendo que vocês depois acessem o site, tá? Então é pmskills.com.br, onde ele tem lá toda a explicação dessas skills. E o que é bacana é que você vai conseguir ver quais são as habilidades técnicas que você precisa estudar ou conhecer para te ajudar na estratégia de produto, mas principalmente quais são as habilidades comportamentais, ou seja, os soft skills, que vão te ajudar. E isso é algo que não tem normalmente no mercado. Você tem ali vários cursos te ensinando o conhecimento técnico, mas ela não te aponta qual o comportamento esperado você precisa ter. Então, recomendo que vocês dêem uma olhada, que está sendo bem bacana, tá? E aí, trazendo o case, né, o exemplo que a gente tem de transição que aconteceu lá na DASA, a gente teve profissionais de produtos que saíram da agilidade e foram virar produteiros. Então, eu tenho um agilista de time, que virou produteiro, e eu também tenho um gerente de agilidade, que também virou gerente de produto. E aí, antes, o foco dele era na entrega técnica, métricas centrada na velocidade, né? O quanto eu entrego, como é que está o meu cycle time, como é que está o meu throughput, e uma visão limitada àquele escopo de 2 semanas. O que aconteceu depois com essa profissional que mudou? Cara, o foco agora é no impacto do mercado. Ou seja, a minha entrega foi relevante para o negócio, a gente realmente reduziu despesa ou a gente aumentou a nossa receita? A métrica não é mais a métrica do time, é a métrica de resultado. Então eu comecei a entender o KPI, indicadores de sucesso, não mais velocidades por sprint ou outras coisas. Opa. Bom, e aí eu fiz uma pergunta para essa profissional que foi bem interessante, assim, quais foram as skills que você tinha na agilidade e que te ajudaram nessa transição para a área de produto? E quais as que você sentiu falta, ou seja, que você não teve essa experiência dentro da agilidade e que te fizeram falta dentro de produto. E aí ela trouxe pontos bem interessantes, né? Foco na entrega técnica, métricas centradas em velocidade, intermediar conflitos, gestão de dependência, senso de urgência, data-driven, melhoria contínua e adaptação à mudança. Então, essas são skills de agilidade
ajudaram nessa transição dela para a área de produto. Bom, e o que é que ela precisaria ser desenvolvida em agilidade que poderia melhorar e fazer essa transição dela? Habilitação de negociação, a própria comunicação executiva e a visão estratégica a longo prazo. Ou seja, ela não experimentou isso no momento dela enquanto agilista, mas a partir do momento que ela virou a chave para trabalhar em produto, isso realmente se mostrou muito necessário. E aí, queria trazer um pouco para vocês, percentualmente, tá, gente? Isso aqui foi usamos uma base de dados das pessoas que fazem mentoria comigo, mas eu queria só enfatizar para vocês o quanto o conhecimento ele tem um peso diferente quando a gente está falando do ágil e da visão de produto. Então, quando eu digo, olha, a agilidade conhece muito mais de dados técnicos. Então, eu estou falando aí de 80% de conhecimento dele é voltado a dados técnicos. Quando ele vai para produto, ele não se preocupa tanto, porque dados de usuários, dados de mercados e dados de negócio, você vê que já tem uma alavancagem muito maior. Essa é uma das grandes mudanças de virada quando a gente fala desse profissional. Então ele deixa de olhar o lado técnico ou só a entrega técnica e começa a olhar para o cliente, para o mercado e para o resultado como um todo. Bom, então a gente já tem essas habilidades necessárias para fazer essa transição. O que é que a gente precisa? Cara, saber como ela se conecta no dia a dia. Então minha recomendação é, cara, olha o que você está fazendo hoje como agilista e tenta descobrir, cara, qual é o indicador desse meu produto que eu estou trabalhando. Gente, eu já fiz essa pergunta para vários agilistas. Eles não conseguiam explicar nenhum produto que a squad dele estava trabalhando. Porque ele ficava tão olhando só as métricas do time que esquecia de olhar a principal questão, que é a geração de valor. Então, pega esse projeto, identifica quais são as habilidades que você já domina, muda a perspectiva dele, olhando aqui para o impacto para o produto e aplique, né, através de teste nesse projeto real, que é o que a gente sempre fala na agilidade, adaptação, experimentação e outras coisas. E aí, o resumo dos principais pontos é isso, ó. As habilidades, elas são transferíveis, então o que eu conheço hoje como agilista, eu consigo utilizá-la nessa nova posição de produto. Eu só preciso mudar a minha perspectiva, então ao invés de olhar para o time box da cerimônia, eu olho para o impacto e o resultado que ela teve. A aplicação na prática e realmente buscar o resultado com viés de produto e não do card fechado ou da técnica realizada. Então, a mudança é isso. Mapeie suas habilidades atuais, eleve seu nível de métrica, ou seja, utilize métricas, mas não métricas de squad, métricas de produto. Amplie seu círculo de influência, então você não é mais uma pessoa que só trabalha dentro de um squad, você trabalha agora para dentro de uma organização e muitas vezes essa organização está fora da sua própria empresa, ou seja, seu cliente está fora da empresa, e pratique esse pensamento estratégico, que acho que é um dos pontos, o calcanhar de Aquiles, quando a gente fala um pouco sobre agilidade. Beleza? E aí queria convidar vocês exatamente para isso, para a gente ir junto nessa jornada. Ela não é uma receita de bolo, que a gente simplesmente, olha, é só fazer isso que vai dar certo ou não. E aí queria trazer para vocês também. Vocês podem dar o seu feedback, podem trazer suas respostas. Ao acessarem lá o pmskills.com.br, vocês vão conseguir ver e realizar uma avaliação de quanto vocês conhecem dessas habilidades, tá, gente? E um dos resultados que ela traz é comparar a sua resposta com a resposta do mercado. Legal? Então você, ao responder ali, são 26 perguntas, tá? Então tem um novo modelo, uma nova forma de fazer essa avaliação. E aí ao final você vai ter um relatório detalhado, quais são as competências, quais são as skills que você tem. E ela faz essa comparação ali com o mercado, tá? Esse aqui é o QR Code para que vocês deem um feedback sobre o que acharam dessa palestra, desse bate-papo. Mas podem me seguir lá na rede, podem me procurar no LinkedIn. Tente acessar também lá o pmskills.com.br e espero que realmente ajude vocês aí nessa transição. Legal? Obrigado, gente.